Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo aí esse vídeo a qualquer horário do dia ou da noite. Estou passando aqui mais uma vez para entregar algumas questões para vocês. Vamos resolver questões sobre o Código de Ética, o Regimento Interno e também sobre o Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina, certo? Espero que vocês estejam aí focados no estudo, nessa reta final, em preparação para o concurso do TJ Santa Catarina, que será no dia 9 de junho. Está muito próximo, um pouco mais de um mês para isso, né? Então, vamos lá resolver questões para poder fixar as informações mais importantes sobre essa legislação interna, que conterá 15 questões em prova, né? Uma quantidade bastante expressiva, praticamente 20% da prova. Então, temos que focar com bastante intensidade. Eu vou pedir aí que vocês deixem um like, deixem um comentário do que vocês estão achando dessas questões. Me traz o feedback para que eu possa sempre melhorar aqui no conteúdo, certo? Se inscreva no canal que a gente sempre vai estar postando alguma dica, alguma aula e com certeza mais algumas baterias de questões até o dia da prova. Assim que eu for tendo um tempo, eu vou postando, certo? E vou construindo esse material aí com vocês. O meu material continua disponível com 700 questões inéditas, com tabelas e a legislação destacada de alguns artigos. E o link deve estar aí na descrição do vídeo, para quem interessar, tá bem? Então, sem mais informações, vamos ao que interessa, que é a resolução de questões. Essas primeiras questões aborda, né, o Código de Ética e Conduta do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então, vamos responder a primeira questão. A Comissão de Ética e Conduta será composta por 7 servidores, eleitos pelo voto direto dos servidores e juízes do Poder Judiciário, para mandato de 4 anos. E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa questão? Essa questão está errada. Errada por 2 motivos, tá bem? Primeiro, que esse mandato aqui não é de 4 anos, tá bem? Não é um mandato de 4 anos, e sim de 2. E aqui eles são eleitos realmente pelo voto direto, mas apenas dos servidores. Os juízes não entram aqui. Então, aqui é mais um erro. Os juízes não votam, né, para essa composição da Comissão de Ética e Conduta, ok? Qual o fundamento, né, para embasar essa questão aqui? É o artigo 12. Já deixei aqui separado de início da primeira questão. O artigo 12 vai nos dizer o seguinte: a Comissão de Ética e Conduta será composta por 7 servidores, eleitos pelo voto direto dos servidores. Aí não incluiu os juízes, tá bem? E o mandato será de 2 anos, ok? Então, essa é a nossa justificativa da questão número 2, questão errada, gabarito errado, questão número 2, questão número 1, desculpa. Vamos para a questão número 2. As dúvidas na aplicação deste código, o Código de Ética e Conduta, serão dirimidas pelo presidente do tribunal. Essa questão também está errada, porque não será competência do presidente, e sim da própria
comissão de ética dirimir essas questões de dúvidas que surgem em relação ao código, tá bem? Essa questão, a 2, está errada. E o fundamento vai estar no artigo 18. Vamos ver o que aqui diz o artigo 18 desse código. Ele diz o seguinte: as dúvidas na aplicação deste código serão dirimidas pela Comissão de Ética e Conduta, certo? Olha, um macetezinho que eu até coloquei no meu material e era para ter falado na questão anterior, que diz respeito à composição dessa comissão, que eu acho aí uma informação bastante importante. A comissão será composta por 7 servidores. Aí, para você gravar que a comissão de ética terá 7 servidores, 7 membros, é só você lembrar que a comissão é uma comissão de ética e conduta, sendo que conduta, a palavra conduta, tem 7 letras. Então, a comissão de ética é composta por 7 membros, ok? Um macetezinho que eu deixo aí para vocês, ok? Conduta, a comissão é de ética e conduta, e a palavra conduta possui 7 letras. Logo, a comissão de ética possui 7 membros. Dá para fixar dessa maneira. Foi o mesmo método que eu utilizei para fixar a composição lá no regimento interno, né, que tem em relação ao Conselho da Magistratura. Magistratura tem 12 letras e aí esse conselho possui 12 membros. É só um adendozinho aqui para vocês fixar, mas esses e outros macetes estão presentes no meu material. Então, questão número 2 também errada. Questão número 2 errada, porque não é competência do presidente, e sim da própria comissão dirimir dúvidas quanto à aplicação do código, ok? Questão número 3, eu trouxe aí um caso hipotético, uma situação problema, para a gente também fixar a matéria. Diz o seguinte: Roberto Júnior é servidor do TJ Santa Catarina e tem desempenhado a função de coordenador da auditoria interna do tribunal. Numa reunião familiar, Roberto Júnior confidenciou a seu primo, Fernando, algumas irregularidades detectadas pela auditoria. Narrou alguns fatos, porém, em momento algum citou os nomes dos envolvidos. Fernando ficou bastante curioso a respeito de saber os nomes das pessoas, mas Roberto Júnior disse que não poderia mencionar os nomes, pois violaria regras do Código de Ética. Diante da situação narrada, é correto concluir que Roberto Júnior respeitou de forma integral os princípios, valores e diretrizes do Código de Ética do TJ Santa Catarina. E aí, gente, o que é que vocês acham sobre essa questão? Será que ela está certa ou ela está errada? Essa questão está errada, tá bem? Ela está errada porque ele não respeitou de forma integral as regras, né, as normas do Código de Ética. Nessa situação, ele não deveria ter comentado, ter relatado esses fatos, né, que estavam sendo investigados, que estavam sendo objeto da auditoria. Ele não poderia ter sequer comentado de modo mais privado, mais restrito, a qualquer parente, amigo, né, a qualquer familiar. E esse embasamento dessa questão número 3, vai estar lá no artigo 10. Vamos ver o que é que diz o artigo 10
Inciso 4. Olha, além das condutas elencadas no artigo 9º, né, no artigo anterior aqui acima, são condutas incompatíveis com princípios, valores e diretrizes estabelecidos neste Código quando o agente do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina estiver no desempenho de atividades de auditoria interna. Veja só, ele estava no desempenho de auditoria interna. E aí, o que é que diz o inciso 4? Comentar de forma pública ou restrita o objeto, o andamento ou a conclusão de trabalhos de auditoria, ainda que sem revelar dados, documentos ou mencionar as pessoas envolvidas. Ok? Então, aquela questão. O Roberto Júnior, ele realmente violou princípios, valores e diretrizes do Código de Ética e Conduta do TJ de Santa Catarina, ok? Então, esse é o nosso gabarito para a questão número 3. Questão número 4. Todos os agentes do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, inclusive aqueles cedidos para outros órgãos, estão sujeitos ao disposto nesse Código. Essa questão ela está correta e está de acordo com o artigo 2º. Artigo 2º, parágrafo 1º. Vamos conferir? Artigo 2º, aqui em seu parágrafo 1º, diz o seguinte: para os fins de aplicação deste Código, consideram-se agentes os integrantes do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, sendo eles servidores efetivos e comissionados, estagiários, residentes, voluntários e prestadores de serviço terceirizados, bem como qualquer indivíduo que preste serviço ou desenvolva atividade no Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, ainda que de forma temporária ou cedido por outro órgão. Então, a gente percebe que é uma forma ampla, né, que pode ser considerado um agente para fins, né, de compreensão aí dentro do Código de Ética e Conduta, ok? Então, como a questão menciona lá, cedido por outro órgão, está correta. Vamos conferir. Todos os agentes do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, inclusive aqueles cedidos por outros órgãos, estão sujeitos ao disposto neste Código. Então, a questão está correta. Questão correta. Número 4. Questão número 5. Os estagiários, residentes, voluntários e prestadores de serviço terceirizados não precisam estar cientes do Código, uma vez que não são servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. A gente já viu pela leitura do artigo que fundamentou a questão anterior que esse item aqui está errado. Ele está errado porque, para fins do Código, a compreensão do que vem a ser agente público é bastante amplo, né? Engloba todo mundo que está ali envolvido de forma direta ou indireta, prestando serviço dentro do Poder Judiciário, ok? Então, questão número 5, também errada. E aqui, questão número 6, que será a nossa última questão referente ao Código de Ética, diz o seguinte: agentes do Poder Judiciário devem tratar as pessoas com quem interagem com cordialidade, respeito e empatia, mas podem fazer distinções quando necessário para manter a ordem no ambiente de trabalho. E aí, o que vocês acham dessa questão? E a questão número 6
também está errada, ok? Errada por esse final aqui, né? Que diz que pode fazer distinções. Na verdade, não pode. Isso é uma vedação que está lá no Código de Ética. No artigo 6, vamos conferir aqui. Artigo 6, inciso 5. São condutas esperadas dos agentes do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Se há uma conduta esperada, tudo que se faz ao contrário dessa conduta tá violando, né? Tá violando esse Código de Ética e Conduta. E aqui o inciso 5 diz o quê? Diz que tratar as pessoas com quem interagir em razão do trabalho com cordialidade, respeito e empatia, sem qualquer distinção ou discriminação, ok? E aí ele não faz nenhuma ressalva, ok? O Código de Ética é uma legislação bastante simples de compreensão, né? E aí, normalmente as pessoas talvez negligenciem a leitura do código e na hora da prova pode ser que acaba perdendo questões fáceis, né, de prova. Eu recomendo que vocês tenham uma leitura atenta do código, porque detalhes na hora da prova pode fazer com que percam a questão de nível fácil, que a gente não quer, né? Então, é uma leitura muito fluida do Código de Ética, certo? Mas tem detalhezinhos que a gente precisa também compreender e fixar para na hora da prova não perder pontos por bobeira, né? Então, assim, por exemplo, aquela questão lá que eu trouxe sobre a composição, né? Aqui a composição da Comissão de Ética e Conduta. É uma questão que pode vir na prova, e se você não tem uma leitura atenta, você vai chegar na prova sem esse dado de que a comissão é composta por 7 membros, por 7 servidores. E aí, se na prova vem 5 membros, se vem 6, 8, 10, você vai ficar sem ter essa informação básica, né? Que era uma questão muito fácil uma informação muito fácil de reter. Então, assim, não despreze a leitura de legislações, mesmo que você ache fácil e tal, porque código de ética normalmente é uma questão que a gente sai da prova e pode ter fechado, né? Mas facilmente também é uma questão que a gente às vezes pode perder e dizer, caramba, era uma questão tão fácil e eu errei por conta de detalhes. Então é muito importante também a leitura atenta, como eu já disse, desse código, viu? Não deixe para a última hora. Faça uma leitura repetida, né? Agora vamos para as próximas questões. E aí as próximas questões eu separei e é de acordo com o regimento interno, ok? Regimento interno agora, as questões seguintes. Questão número 7. Se o presidente do Tribunal de Justiça se declarar suspeito ou impedido, competirá a seu substituto praticar os atos que lhe incumbiriam aquele. Essa questão está correta, né? Questão correta. E o fundamento, vamos verificar aqui, o fundamento é no artigo 256. 256. Cadê? 256, parágrafo 2º. Não. Se o presidente do Tribunal de Justiça se declarar suspeito ou impedido, competirá
a seu substituto praticar os atos que encobririam aquele. Ou seja, o item está correto em sua literalidade da norma, né? É o que pode vir em prova, normalmente é o que vem, é a literalidade. E aí é bom a gente ficar atentos, né? Então, questão número 7, correto, com fundamento no artigo 256. Questão número 8. Antônio é desembargador do TJ Santa Catarina em um processo em que atua como relator, se considerou suspeito para o julgamento. Nesse caso, Antônio poderá alegar suspeição verbalmente na primeira oportunidade que tiver na sessão de julgamento. Ora, essa questão ela está errada, ok? Questão 8, errada. Por quê? Porque por ele ser relator, ele não vai poder alegar essa suspeição verbalmente. Vamos ver o que aqui diz no artigo também 256. Diz o seguinte: o desembargador que se considerar suspeito ou impedido declarará essa situação por despacho nos autos e, se for relator, os devolverá ao setor competente para nova distribuição, que se dará por sorteio entre todos os desembargadores com competência para o julgamento da matéria. Ou, se for revisor no âmbito criminal, os remeterá ao desembargador que lhe seguir na ordem decrescente de antiguidade no órgão julgador. E aí no parágrafo 1º ele diz o seguinte: não sendo relator nem revisor, a suspeição ou impedimento será declarado verbalmente, ou seja, ao contrário senso, sabemos que se for relator ou revisor, não pode ser declarada verbalmente, né? Consignando-se em ata a declaração. Então, olha aqui o fundamento da questão, ok? Esse é o fundamento da questão. Então, questão 8, errada. Que diz aqui que ele poderá declarar verbalmente. E não, né? Ele sendo relator no processo, não poderá declarar de forma verbal. Agora, questão número 9. Questão número 9 diz o seguinte: Antônio é desembargador do TJ Santa Catarina em um processo em que atua como relator, se considerou suspeito para o julgamento. Nesse caso, o Antônio deverá alegar a suspeição no prazo de 15 dias, contado da distribuição, desde que fundada em motivo pré-existente. Então, questão número 9, essa questão está correta. Vamos lá para a fundamentação que está no artigo aqui 257, né? Aqui. A exceção de suspeição ou impedimento do relator deverá ser oposta no prazo de 15 dias, contado da distribuição, quando fundada em motivo pré-existente. Então, questão aqui 9, questão correta. Questão correta. Vocês percebem que sempre que dá para fazer uma situação hipotética, eu opto em fazer uma questão assim que traz uma certa realidade fática, né, para poder fixar melhor. As questões de regimento são um pouco mais difíceis de fazer essas situações, problemas, né, esses casos hipotéticos. Mas no Estatuto dos Servidores e no Código de Ética dá para elaborar essas questões, porque tem elementos, né, que facilita essa criação. O regimento interno é um pouco mais fixo ali para a gente tirar alguma coisa, né, que são regras mais administrativas, mais
formais mesmo que a gente tem que decorar, né? Decorar ali a questão de prazo, a questão de composição dos órgãos, a questão da competência. Então, às vezes, fica um pouco mais difícil de criar essas questões, mas a gente vai tentando aí elaborar, utilizar de vários recursos para fixar essas informações, ok? Questão número 10 fala o seguinte: o mandato dos membros das comissões permanentes será de 2 anos, que pode coincidir ou não com o biênio da administração do Tribunal de Justiça. E aí, o que é que vocês acham? Essa questão ela está errada. Ed, por que essa questão está errada? O erro da questão está aqui, que pode coincidir ou não. Na verdade, esse prazo será coincidente, né? Vai coincidir sim com o biênio da administração do tribunal. E a fundamentação para essa questão vai estar lá no artigo 87 do regimento. Deixa eu tentar voltar aqui, artigo 87. Aqui. Artigo 87. O mandato dos membros das comissões permanentes será de 2 anos, sempre coincidente com o biênio da administração do Tribunal de Justiça. Sempre. Então, quando vem essa palavrinha em prova, né? Sempre, nunca, a gente sempre dá uma titubeadazinha assim. Será que é sempre? Será que não é? Então, eu fiz questão aqui de colocar essa questão, porque além de trazer um prazo, né? Ela coloca assim de uma forma muito taxativa, né? Sempre será coincidente com o biênio da administração do tribunal. Então, aqui questão número 10 está errada, ok? Vamos para a questão número 11. Questão número 11 diz o seguinte: o quórum para a instalação e o funcionamento das sessões e das comissões será o da maioria absoluta de seus membros, e as decisões serão tomadas por maioria simples e consignadas em ata. Esse item está correto, ok? É um item muito importante que eu considero, porque quando traz essa questão de quórum, maioria absoluta, maioria simples, na questão das decisões, né? É 1/3, é 2/3, como é que isso acontece? Eu fiz uma lista separando onde é que aparecem as decisões num regimento interno, né? Aparece muitas vezes quando é maioria absoluta, maioria simples, 2/3. Eu fiz uma tabela completa de todas as vezes que apresentam esses termos dentro do regimento interno e separei lá para vocês darem aquela lida, aquela revisão rápida, né? Sobre essas hipóteses, porque é alguma coisa muito explorada em prova, essa questão de quando ele poderia simplesmente colocar aqui maioria simples, né, e tornar o item errado, ok? Então, vamos ao fundamento da questão número 11, vai estar no artigo 84. Vamos dar só 84 aqui, ó. O quórum para a instalação e o funcionamento das sessões das comissões será o da maioria absoluta de seus membros, e as decisões serão tomadas por maioria simples e consignadas em ata. É exatamente o que a questão aborda, né? Ok? Então, esse é o nosso gabarito. Questão 11, certo. Questão número 12. O desembargador mais antigo terá voto de desempate
na comissão em que atuar. Essa questão, essa questão aqui, ela está errada. Ela está errada e o fundamento dessa questão vai estar no artigo também 84, que diz o seguinte: o presidente de comissão terá voto de desempate. Então, não será o desembargador mais antigo, e sim o presidente da comissão, ok? Então, questão número 12, errada. Não é o mais antigo, e sim o presidente da comissão. Questão número 11. As comissões temporárias serão presididas por membro designado pelo órgão especial. Ok? As comissões temporárias serão presididas por membro designado pelo órgão especial. O fundamento dessa questão vai estar lá no artigo 103. Artigo 103. Diz o seguinte: as comissões temporárias serão presididas por membro designado pelo órgão especial, ok? Então, a questão está correta. Questão número 3, questão correta. As comissões temporárias serão presididas por membro designado pelo órgão especial. E aqui diz no artigo 103, parágrafo 1º, diz: as comissões temporárias serão presididas por membro designado pelo órgão especial. Questão 13, certo. Ok? Vamos agora para uma sequência de questões sobre o Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina. Eu trouxe aqui algumas questões que caíram, né, em concursos anteriores, que é para a gente treinar e ver alguns pontos que foram explorados em prova, ok? Aqui foi essa questão número 14, foi abordada no concurso de notário e registrador. Mas como eu já falei, e você já sabe, né, obviamente, pelo andar aí dos estudos, que esse estatuto ele é cobrado em diversos outros órgãos, né, por estar também regido por esse estatuto. Todos os servidores estaduais, né, dos 3 poderes e também Tribunal de Contas, é regido por esse estatuto. Então, vamos responder essa questão, que ela diz o seguinte: com base no Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Santa Catarina, assinale a opção correta. Ele quer a opção correta. Então, vamos lá. Letra A. A readaptação poderá ocasionar diminuição da remuneração se implicar mudança de cargo. Essa alternativa ela está errada, né? Ela está errada porque ela não poderá ocasionar diminuição. E também ela não vai implicar em mudança de cargo, ok? Isso vai estar lá no artigo 36 do Estatuto dos Servidores. Artigo 36, também do Estatuto. Então, esse item aqui, ele está errado. Letra B. Ao servidor não aprovado em estágio probatório, será aplicada a pena de demissão. Letra B também está errada, né? Porque aqui não será uma pena de demissão. Ele será exonerado, né? Com fundamento no artigo
169 do Estatuto, ok? Artigo 169 do Estatuto. Letra C. É prevista a possibilidade de redução da jornada de trabalho para servidores e estudantes, sem prejuízo de sua remuneração, desde que demonstrada a necessidade. Olha, esse item também está errado. Errado, porque se houver a redução da jornada de trabalho, também haverá proporcional redução da remuneração, ok? Então, esse item, ele está errado. Item, a alternativa C da questão está errada. Fundamento. Fundamento será o artigo 24 do Estatuto dos Servidores, ok? Letra D. É prevista a gratificação de treinamento a ser percebida mediante certificado de aprovação do servidor em curso de qualificação profissional promovido por órgão público. E aí, o que vocês acham dessa alternativa? Vamos ler a letra E. Letra E. O período de estágio probatório é suspenso durante o gozo de licença maternidade. Gente, a resposta será a letra E, certo? A resposta é a letra E. Essa questão, letra D, ela vai estar errada porque, na verdade, não é a participação, é se ele ministrar, se o servidor for ministrar um curso de treinamento, né? Ele enquanto aluno, digamos assim, ele não vai ter direito a receber essa gratificação de treinamento. O fundamento vai estar no artigo 85, inciso 4. Vamos dar uma conferida aqui, vamos passar aqui o Estatuto dos Servidores, né? Correto. Artigo 85. São concedidas ao funcionário as seguintes gratificações. Aí que vem narrando. Aqui o inciso 4, ele fala pela ministração de aulas em cursos de treinamento, certo? Ele fala na questão de ministrar aulas em curso de treinamento. E a questão aqui, ela abordou como se o servidor fosse aluno, né? Desse curso de treinamento. Então, a questão está errada, ok? Que ele teria aprovação do servidor em curso de qualificação profissional promovido pelo órgão. Então, o erro dessa questão está nessa informação. A letra E, o fundamento vai estar no artigo 15. Artigo 15, vamos voltar aqui bastante. Artigo 15. Parágrafo aqui 3º. Será suspensa a contagem do período do estágio probatório do servidor afastado a qualquer título, exceto férias e o exercício de cargo em comissão com atribuições afins às do cargo efetivo, ok? Então, ele falou aqui na questão que o período de estágio probatório é suspenso durante o gozo de licença maternidade. Então, correto, né? Porque realmente vai ficar suspenso
a qualquer título, né? Afastamento a qualquer título, exceto férias e o exercício de cargo em comissão com atribuições afins à do cargo efetivo. Então, a nossa resposta da questão 14 vamos ficar com a letra E. Letra E. De elefante, ok? Questão número 15, caiu num concurso anterior aí, do TJ de Santa Catarina, para o cargo de analista administrativo. Vamos ler essa questão. Nos termos do Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina, a estabilidade é condição necessária para o progresso funcional. Será que é essa a alternativa? Vamos ler as demais. A estabilidade diz respeito ao cargo e não ao serviço. Essa alternativa ela está errada. Errada porque, na verdade, seria o contrário, né? A estabilidade realmente diz respeito ao serviço e não ao cargo, ok? Letra C. Propicia a aposentadoria compulsória em caso de extinção do cargo? Será, minha gente? Não, aqui na verdade o servidor vai ficar em disponibilidade, né? E não seria aí uma aposentadoria compulsória. Letra D. Letra D diz o seguinte: é o direito que todo servidor estatutário adquire após aprovação em avaliação especial de desempenho ao final do período de estágio probatório. Letra E. É condição necessária para a concessão de licença para fins eleitorais. Gente, a nossa resposta realmente vai ser a letra A. É condição necessária para o progresso funcional. Eu acredito que talvez muitas pessoas aqui ficou em dúvida entre a letra D também, talvez rolou aí alguma dúvida. E a letra E, né? Eu acho que talvez tenha tido aquela duvidazinha aí entre essas alternativas. O erro da letra D, ela está em dizer que todo servidor estatutário adquire. Na verdade, é o servidor que foi aprovado através de concurso, né? Não é todo servidor, né? Não é todo servidor. E aqui é condição necessária, estabilidade para fins de concessão de licença para fins eleitorais. Não, também não, porque lá no estatuto ele não faz uma distinção para a concessão especificamente dessa licença para fins eleitorais, que o servidor tem estabilidade. Quando o estatuto quer, quando qualquer legislação quer delimitar, ela tem que especificar, né? Tem que dizer o funcionário, o servidor no caso, o servidor, a linguagem mais correta, o servidor estável, o servidor efetivo, ele que tem que trazer essa especificidade, né? Essa delimitação. Porque se ele colocar apenas, a legislação colocar o funcionário, né? A lei usa esse termo, né? Apesar de não ser o bem adequado. O funcionário colocar só o servidor e não especificar que é o servidor efetivo, que é o servidor estável, ele vai estar se referindo a qualquer servidor, de uma forma mais abrangente possível. Então, na legislação não trouxe essa restrição, ou essa condição para a concessão da licença. Esses requisitos da licença, também é imprescindível que vocês tenham conhecimento de quem é
de quem é legitimado, né, de quem tem os requisitos, que preenche todos os requisitos para a concessão de determinadas licenças, os prazos de cada licença. Isso aí é muito explorado em prova, muito explorado. No meu material eu elaborei uma tabela completa sobre quem preenche os requisitos, né, os requisitos, os prazos, se é com remuneração, se é sem remuneração, qual o objeto da concessão de cada licença, né? Elaborei uma tabelinha completa para vocês. Mas voltando aqui à questão, a nossa resposta é a letra A, certo? A letra A, questão número 15, letra A, com fundamento no artigo 49. Vamos lá voltar ao Estatuto. Vamos verificar o artigo 49. Artigo 49 diz o seguinte: considera-se progresso funcional o provimento de funcionário estável, né, em um cargo de vencimento superior na mesma função pela promoção por antiguidade ou em função diversa de maior complexidade, consoante a hierarquia do serviço pelo acesso ou a atribuição de vencimento superior no mesmo cargo pela progressão por merecimento. Parágrafo único. É garantida a promoção por tempo de serviço e o progresso por merecimento a funcionários estatutários colocados à disposição de empresas ou órgãos vinculados ou subordinados às secretarias de Estado e ao gabinete do governador que estejam no exercício do cargo em comissão. Vamos lá? A estabilidade realmente é uma condição necessária para o progresso funcional, como a gente viu aqui, né? O progresso funcional considera-se progresso funcional o provimento de funcionário estável, ok? Então, esse é o fundamento da letra A. Vamos ver o fundamento que a gente eliminou aqui da letra E. Vai ser o artigo 76, que diz o seguinte: é assegurado ao funcionário. Como eu falei, ele aborda aqui ao funcionário licença com remuneração para a promoção de sua campanha eleitoral, ou seja, ele não fala que é assegurado ao funcionário estável, ele fala funcionário de forma ampla, então pode ser qualquer funcionário, estável não, ok? A fundamentação da letra B vai ser o artigo 48. Artigo 48. Ele diz o seguinte: a estabilidade diz respeito ao serviço e não ao cargo, ok? Então, acho que eu comentei aí os itens, né, com vocês. A letra C eu comentei. Vai ser o artigo 34. Artigo 34. Vamos, só para deixar tudo bem fundamentado, artigo 34, parágrafo 1º, diz o seguinte: em se tratando de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até o seu aproveitamento. E a questão aqui falava de aposentadoria compulsória em caso de
extinção do cargo. E não, em caso de extinto o cargo, né, ou declarada sua desnecessidade, o servidor estágio, meu Deus, é o horário já. O servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, ok? Então, essa aí seria a fundamentação de cada alternativa, sendo que nossa resposta é a letra A, ok? Questão 16. Questão 16 diz o seguinte: tendo como referência as disposições da Lei Estadual 6.745, do Estado de Santa Catarina, assinale a opção correta. E aí, vamos às alternativas. O regime de trabalho dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina será, em regra, de 44 horas semanais, ressalvada a previsão específica na legislação de regência de determinada carreira. Esse item, essa alternativa A, ela está errada, porque não seria de 44 horas semanais, né? A lei prevê 40 horas semanais, 40 horas semanais, e o fundamento estaria no artigo 23 do Estatuto, ok? Vamos lá, letra B. A equivalência de vencimentos e a manutenção da essência das atribuições do cargo são requisitos que devem ser observados para fins de redistribuição. Vou deixar essa alternativa aqui, vamos ver as próximas. Readaptação implica em mudança de cargo e não tem prazo certo de duração, devendo ser observados os demais requisitos legais. Essa alternativa C não é C de certo, ela está equivocada, certo? Readaptação, ela não implica mudança de cargo e ela tem prazo certo, tá bem? Não implica em mudança de cargo e tem prazo certo de duração. Então, essa alternativa aqui, ela está errada. A gente já pode eliminar. E o fundamento vai estar no artigo, vai ser o artigo 35 do Estatuto, ok? Letra D. O tempo de serviço público prestado à União, a Estado, ao município, ao Distrito Federal é computado integralmente para efeito de aposentadoria do servidor, mas não para pagamento de adicional por tempo de serviço. O finalzinho é que peca, né? Aqui é que está o erro, mas não para pagamento de adicional por tempo de serviço, o que torna a alternativa errada. E o fundamento da alternativa D vai estar no artigo 42 do Estatuto, ok? Letra E. O vencimento consiste na redistribuição. O vencimento consiste na redistribuição mensal paga ao servidor pelo exercício do cargo e corresponde ao valor da remuneração somado às vantagens pecuniárias. E aí, gente, olha, essa alternativa, ela está também de errada, ok? Esse vai ter como fundamento o artigo 81. E, na verdade, aqui o erro vai ser em dizer que é o vencimento. Esse conceito aqui que traz seria de remuneração e não de vencimento, ok? Seria remuneração.
verificar lá no artigo 81 do Estatuto. A nossa alternativa correta vai ser a letra B, né? B de biscoito ou de bolacha. O fundamento dessa alternativa nós vamos encontrar lá no artigo, deixa eu só dar uma conferida aqui, se é isso mesmo, artigo 32. Redistribuição é o deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito de quadro de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal, observados os seguintes requisitos, certo? E aí, o que é que a questão trouxe? A equivalência de vencimentos e a manutenção da essência das atribuições do cargo são requisitos que devem ser observados para fins de redistribuição. Então, ele trouxe ali dois requisitos que devem estar naqueles incisos que fala sobre a equivalência de vencimentos e a manutenção da essência das atribuições. E aí, seriam esses dois, né? Esses dois incisos que fala de equivalência de vencimentos e manutenção da essência das atribuições. Daí a nossa resposta alternativa B. B de bola, B de biscoito, enfim. Questão número 17. Vamos lá para já estaremos finalizando. Mais 3 questões aqui. Vamos lá. Essa questão foi elaborada pela FGV, concurso de procurador do Estado de Santa Catarina, no ano de 2022. Ok? Vamos lá. Joana, servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da Administração Pública Direta do Estado de Santa Catarina, protocolizou, junto ao órgão competente, requerimento de fruição de licença por motivo de doença em pessoa da família. No requerimento, foi esclarecido que a licença era necessária para que ela pudesse cuidar de um parente, sendo indispensável a sua assistência pessoal. Além disso, foi afirmado que, em razão desse quadro, Joana estava impossibilitada de exercer suas funções regulares. À luz da sistemática estabelecida na Lei Estadual 6.745, o deferimento da licença almejada por Joana exige que... Gente, essa é uma questão muito cara de prova que vai cobrar o tema licença, e quando se cobra o tema licença, eles vão puxar assim pela questão dos requisitos, prazos, se é com remuneração, sem remuneração. É o que eu já comentei, se eu não me engano, aí em alguma questão anterior. Esse tema é muito explorado em provas. Eu digo e repito, licença é um tema muito explorado em prova. Então, é essencial que vocês saibam todos os tipos de licença, quando é cabível, os requisitos, quem que pode, quem que não pode, o servidor tem que ser estável, tem que ser efetivo, o prazo, se é com remuneração, se é sem remuneração. Daí eu fiz toda uma tabela para vocês que está lá no meu material, para vocês ficarem de fácil acesso a essas informações e para uma rápida revisão. Então, essa questão, mais uma vez, vai explorar esse tema, vai pedir os requisitos, vai cobrar prazos, e a gente tem que estar atento, certo? A licença do comando aqui da questão fala de licença para cuidar de parente, né? Motivo
de doença em pessoa da família. Então, vamos ver aqui as alternativas. As alternativas, né? A pessoa viva sobre sua dependência, independentemente do grau de parentesco. Gente, aqui, essa questão errada, né? Independente do grau de parentesco, não. Se exige que tenha, assim, um grau de parentesco até o segundo grau. Esse é um requisito para a concessão de licença em pessoa da família. O grau de parentesco vai até o segundo grau. Daí a gente já pode também eliminar a letra B, né, que fala aqui em terceiro grau, bem como a letra C, que também fala em terceiro grau. E o erro tá aí, porque a concessão vai até os parentes de segundo grau. A gente já fica aí com a letra D e a letra E, e a gente vai ver aí qual vai ser o outro erro que a questão vai trazer. O parentesco por consanguinidade ou afinidade, seja até o segundo grau, ok? E que a pessoa viva sob sua dependência, sendo possível a concessão de licença pelo período improrrogável de 365 dias sucessivos. E aí a letra D vai estar errada. Errada porque esse período pode ser prorrogável, certo? Ele não é improrrogável. Ele pode ser sim prorrogável por mais 365 dias. E aí a nossa resposta completinha vai estar na letra E, né? Na letra E vai estar a nossa resposta. E o fundamento dessa questão vai estar lá no artigo 69 do Estatuto. Vamos verificar. Artigo 69 diz o seguinte: ao funcionário que, por motivo de doença do cônjuge, parente ou afins até o segundo grau, ou de pessoa que viva sobre sua dependência, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, face à indispensabilidade de sua assistência pessoal, será concedida licença até 365 dias sucessivos e prorrogável por mais 365 dias nas mesmas condições, ok? Então, esse aqui traz os requisitos para a concessão da licença por motivo de doença em pessoa da família. Sendo assim, nossa resposta se confirma como sendo a letra E para a questão número 17, ok? E agora, para finalizar, vamos responder aqui mais 3 questões na modalidade certo e errado que está presente no meu material. Eu elaborei essas questões aqui e que, salvo engano, eu acho que as 3 também falam sobre licenças, ok? Vamos lá. Questão número 18. Bárbara, servidora pública do Estado de Santa Catarina, licenciada para tratamento de saúde, diante de vários gastos com medicação, resolve procurar uma segunda fonte de renda para subsidiar seu tratamento. Sua amiga Camila, conhecedora da necessidade de Bárbara, convida-a para auxiliá-la em alguns serviços em sua pousada, localizada em Bombinhas. Bárbara aceita o convite e passa a prestar os serviços durante todos os finais de semana da alta temporada, recebendo um valor muito generoso de sua amiga. Nesse caso, por se encontrar licenciada do serviço público, é permitido exercer atividades remuneradas. Gente, as questões às vezes trazem essas situações que nos captam, né? Que nos sensibilizam, mas ela traz algum peguinha.
E essa questão está errada. Errada porque, mesmo ela estando licenciada para tratar de serviço, ou seja, na verdade, em razão disso, né, por ela estar licenciada para tratar da saúde, não é permitido que ela exerça atividades remuneradas, né? Por mais que a questão queira nos sensibilizar com a história, isso aí não é possível. Então, mais uma vez aqui, a importância de fixar os requisitos para a concessão das licenças. A fundamentação dessa questão, vai estar lá no artigo 68. Então, vamos só voltar aqui um pouquinho. Olha só. A licença para tratamento de saúde será concedida por iniciativa da administração pública ou a pedido do funcionário ou do seu representante. Cadê, gente? Não, eu estou lendo o artigo errado. É o artigo 68, minha gente. Meu Deus. Fica impedido o funcionário licenciado para tratamento de saúde de exercer atividades remuneradas sob pena de cassação da licença. Então, aqui nesse caso narrado, realmente não é cabível o exercício de atividades remuneradas, né? Bárbara, ela está afastada para tratamento de saúde. Nesse caso, fica impedido o funcionário licenciado para tratamento de saúde de exercer atividades remuneradas sob pena de cassação da licença, ok? Eu sou um pouco assim, cebolinha às vezes, né? Trocando as palavras aqui, e o horário também não tá me ajudando. Enfim, mas eu espero que esteja aí ajudando vocês na questão das resoluções de questões com esses casos hipotéticos, que realmente ajuda a fixar essas informações de bastante relevância no contexto de prova, ok? Vamos lá, questão 19. Charles, após longos anos de estudos para concurso, obteve aprovação e foi nomeado no cargo de auditor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Após decorrido um ano de sua posse, seu esposo, Vinícius, que trabalha em uma gigante multinacional, teve que compulsoriamente mudar de domicílio, pois tal empresa teria encerrado suas atividades no estado de Santa Catarina. Nessa situação narrada, Charles não preenche os requisitos necessários para a concessão de tal licença. Qual licença seria essa? A licença, né, para acompanhar cônjuge em outra localidade, né, a questão da mudança de domicílio. Caso preenchesse, seria uma licença não remunerada com prazo de 2 anos, renovável por mais 2 anos. Gente, isso aí tá correto, né? Seriam os requisitos realmente que se exige para a concessão dessa licença. E Charles não preenche os requisitos porque aqui na questão fala que após decorrido um ano de sua posse. Logo a gente conclui que ele não é um servidor ainda estável, né? Sendo que ele não é um servidor estável, ele não pode requerer esse tipo de licença. Então, quando a questão disse aqui, caso ele preenchesse, ou aqui anteriormente, Charles não preenche os requisitos necessários para a concessão de tal licença, falou, está correto. E aqui, novamente, caso ele preenchesse, né, nessa hipótese, né, seria uma licença não remunerada com prazo de 2 anos, renovável por mais 2. Então, a questão ela está correta e o fundamento vai ser o artigo 74. Vamos lá.
Artigo 74. Artigo 74 diz: ao funcionário estável, que por motivo de mudança compulsória de domicílio do cônjuge ou companheiro esteja impossibilitado de exercer seu cargo, será concedida licença sem remuneração, mediante pedido devidamente justificado, por 2 anos, renovável por mais 2. Então, esses são os requisitos, para a concessão dessa licença. Então, a nossa resposta aqui está correta, O Charles não preenche os requisitos porque ele tem apenas 1 ano no serviço público e logo conclui-se que ele não é estável, ok? Não é estável. E aí a nossa última questão de hoje, para encerrar essa bateria de questões, diz o seguinte: Fabrício, servidor público estadual há mais de 10 anos, pretende requerer uma licença em virtude de mudança compulsória de domicílio da sua esposa Cláudia. Nesse caso, havendo uma repartição pública estadual em que Fabrício possa desenvolver atividades compatíveis com sua função, poderá servir nessa localidade, sem perda da remuneração. E aí essa questão também ela está correta. É o que está lá disciplinado no artigo 75. Então, nós vamos aqui e vamos ver que o artigo 75 diz o seguinte: o funcionário estável que, por motivo de mudança compulsória do domicílio do cônjuge ou companheiro, esteja impossibilitado de exercer o cargo, poderá servir em outra repartição, órgão ou serviço estadual, eventualmente existente no local, compatível com a função, sem perda da remuneração. Ou seja, nesse caso, ele vai estar exercendo a função e aí ele não perderá a remuneração. Óbvio, se ele está trabalhando, se ele está prestando serviço, ele vai receber a remuneração. Agora, se ele está em outra localidade, sem exercer as atividades, ele não vai receber essa remuneração, ok? Ele vai estar afastado, licenciado, sem remuneração. Gente, essas são as questões que eu trouxe hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido e absorvido alguns conceitos aí da legislação. E é isso, eu vou continuar postando mais alguns vídeos para vocês, mas eu não sei com que frequência. Por conta aqui da minha dinâmica de tempo livre, Mas eu vou sim postar mais alguns vídeos para vocês com as dicas. Nos acompanhem, para mais dicas, não só desse concurso, mas de outros que estão aí por vir, que eu vou estar comentando e fazendo vídeos também. Nos acompanhem no Instagram e outras redes. E é isso, desejo que vocês estejam bem, estejam aí fortes e firmes nos estudos e vamos que vamos, Foco e disciplina. Então, forte abraço e até mais.